Dr. Ricardo Almeida era conhecido por sua habilidade incomparável no hospital. Um cirurgião respeitado e respeitável, com uma carreira sólida e uma reputação impecável. Seu nome era sinônimo de sucesso e competência, mas o homem por trás da capa de médico não era fácil de conhecer. Sua vida pessoal, marcada por um distanciamento emocional, contrastava com sua imagem profissional. Em casa, sua esposa Laura e seu filho Lucas eram para ele apenas mais uma parte da rotina, mais um compromisso a ser cumprido. Laura sempre foi a esposa dedicada, acolhedora e amorosa, mas, ao longo dos anos, sua saúde começou a fraquejar. Ela sempre tentava esconder isso de Ricardo, que se mostrava imerso em sua rotina e, mais importante, nas várias aventuras extracurriculares que mantinha. O casamento, já desgastado pela distância emocional, nunca teve o brilho que poderia ter. A falta de intimidade entre eles parecia ser um reflexo do que acontecia em sua vida conjugal. Tudo era superficial, cumprido por obrigação, não por vontade. Foi num dia cinza de outono, quando o vento frio cortava as ruas da cidade, que Laura decidiu procurar um médico. Ela sentia uma dor persistente, mas sempre preferiu ignorá-la. Ela sabia que, se não fizesse algo, o tempo para tratar poderia ser o último que ela teria. O diagnóstico foi devastador: câncer terminal. As palavras soaram como um eco distante, mas impossível de ignorar. Ela não sabia como contar a Ricardo, que, como sempre, estava mais envolvido com seu trabalho do que com sua família. Naquela noite, ela lhe disse, com a voz firme, mas os olhos marejados: Ricardo, eu preciso que você me ouça. Ela tentou manter a calma, mas as lágrimas não podiam ser contidas. O médico examinou os resultados, leu o laudo e seu rosto impassível não deixava transparecer nada. Mas a esposa sentia a mudança no ar. O que ele diria agora? A resposta veio como um sopro de desespero. Há pouco que pode ser feito, disse ele. Sua voz soou distante. Podemos tentar, mas a probabilidade de sucesso é mínima. Laura olhou nos olhos de Ricardo, tentando perceber algo além da máscara profissional, mas ele estava distante, como sempre. Não havia aquele conforto esperado, nem um gesto de carinho. Ele não sabia como lidar com a situação. Talvez não soubesse, de fato, como lidar com qualquer coisa que fosse além de seu universo de cirurgias e diagnósticos. Foi então que a conversa tomou outro rumo. Laura sabia que precisava lutar, mas ao mesmo tempo sabia que não poderia lutar sozinha. O médico sugeriu uma última alternativa, um transplante de medula óssea, mas os exames mostraram que nenhum dos parentes próximos tinha compatibilidade. A opção final parecia ser o filho deles, Lucas, que, por ironia do destino, estava distante e sem qualquer laço próximo com o pai. Ricardo engoliu seco. Lucas, murmurou, como se a possibilidade fosse um peso insuportável. A ideia de depender de seu filho, de alguém que ele mal conhecia e, pior ainda, desprezava, parecia absurda. O jovem, desde a adolescência, sempre foi a antítese de tudo o que ele considerava normal. A rejeição foi mútua e, por tanto tempo, silenciosa. Mas agora, de alguma forma, Lucas era a única esperança. Ricardo saiu da sala, sem dizer mais uma palavra. Ele não estava preparado para pedir algo ao filho que ele tanto evitou. O orgulho dele, enraizado em anos de frieza e distanciamento, era um muro sólido. Mesmo para salvar a esposa, ele não sabia como pedir ajuda a Lucas. Enquanto isso, Lucas, em seu apartamento, sentia a dor de ser ignorado pelo pai, de ser tratado como uma sombra. Ele sabia da doença da mãe, mas sua relação com Ricardo estava completamente destruída. As tentativas de aproximação haviam falhado. Os telefonemas, as mensagens, os convites para jantares familiares, tudo fora ignorado, como se ele fosse invisível. Mas, por dentro, Lucas ainda tinha esperança. Esperança de que o pai algum dia olhasse para ele de uma maneira diferente. Mesmo sabendo que, ao longo dos anos, ele havia sido marginalizado e rejeitado por ser quem era, ele ainda desejava a aceitação.
Ele se perguntava se, talvez, fosse isso que ele precisava para finalmente se sentir em casa, não apenas em sua própria pele, mas também na casa que dividia com Ricardo e Laura. Mas essa esperança parecia uma chama pequena, ameaçada pelo vento do orgulho e da vergonha que pairavam sobre ele. Ricardo não conseguiu dormir naquela noite. O diagnóstico de Laura ainda ecoava em sua mente, mas o que mais o atormentava era a ideia de depender de Lucas. Ele se levantou da cama e, sem fazer barulho, foi até o escritório. A luz suave da lâmpada iluminava os papéis sobre a mesa, mas sua mente estava longe. Ele pensava na dificuldade de pedir ajuda ao filho que sempre via como uma falha em sua vida, como algo que ele não sabia como tratar. Lucas sempre foi diferente, e isso nunca foi fácil para Ricardo. Desde a infância, o comportamento dele não se encaixava nas expectativas que o pai tinha para ele. Enquanto outros meninos se alinhavam às atividades que Ricardo achava apropriadas, Lucas sempre foi sensível demais, introvertido demais para as exigências que seu pai impunha. No fundo, Ricardo se sentia envergonhado por não conseguir moldar o filho de acordo com seu ideal. Ainda assim, ele sabia que o destino havia-lhe imposto uma escolha difícil, mas o orgulho estava ali, imbatível. Pedir ao filho algo tão pessoal, algo tão vital, era como admitir que ele falhara como pai. Seria necessário engolir o próprio orgulho, se submeter à vulnerabilidade, e essa ideia o repugnava. Ele tentou convencer a si mesmo de que havia outras alternativas, que talvez algum milagre pudesse acontecer, mas a realidade era implacável. Na manhã seguinte, Laura estava mais fraca. Ela sentiu o olhar distante de Ricardo e em seus olhos viu a batalha interna que ele enfrentava. Ela sabia que ele estava lutando com algo muito maior do que a doença. Ela sabia que a recusa de Ricardo em se aproximar de Lucas era uma das principais razões pelas quais ele não queria pedir ao filho por ajuda. Mas ela também sabia que ele precisaria enfrentar esse orgulho por ela, por ele mesmo e por Lucas. Ricardo, não adianta esperar mais, Laura disse suavemente, sua voz cansada. A única chance é Lucas. Eu posso sentir que é ele. Ele é a nossa única esperança. Mas Ricardo não respondeu. Ele apenas balançou a cabeça como se tentando afastar a pressão das palavras da esposa. Ele sabia que sem essa ajuda, Laura não teria muito tempo. Mas a ideia de dar esse passo, de deixar de lado suas barreiras, parecia impossível. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Lucas. O jovem ligava, como sempre, com a esperança de ouvir a voz do pai. Ricardo ficou hesitante, mas atendeu. Oi, pai, Lucas disse do outro lado. Eu soube que a mãe não está bem. Como ela está? A voz de Lucas estava calma, mas Ricardo sabia o quanto o filho estava esperando por algo mais. Algo que ele não conseguia oferecer. Mas agora, o momento era outro. O peso das palavras de Laura ainda pesava sobre ele, e ele sabia que não havia mais tempo a perder. Ela está piorando, Ricardo respondeu, a voz grave, mas sem emoção. Ele não queria que Lucas percebesse o quão desesperado estava. Precisamos de ajuda. Preciso falar com você, Lucas. O silêncio do outro lado foi pesado. Lucas sabia que, embora o pai estivesse falando em termos gerais, ele estava prestes a pedir algo crucial, algo que há muito tempo ele nunca imaginara que viria. Ele sabia que de alguma forma esse momento mudaria tudo. Quando eu posso te ver, pai? Lucas perguntou, a ansiedade saltando em sua voz. Agora. Preciso falar com você agora. Naquele momento, Ricardo finalmente tomou a decisão. Ele sabia que, apesar de todas as diferenças, seu filho ainda era a chave para salvar a mulher que ele dizia amar. Mas, além disso, Lucas era seu filho, e por mais que o desprezasse, ele não poderia negar o fato de que precisava dele. A transição para esse pedido não seria fácil, nem seria recebida de maneira tranquila. Mas Ricardo agora não tinha escolha. O pedido estava prestes a ser feito, e ele teria que encarar as consequências de anos de distância, de silêncio, de palavras não ditas. O encontro foi marcado para o final da tarde, no pequeno apartamento de Lucas.
Ricardo, com o peito apertado e a mente ainda cheia de dúvidas, se dirigiu até lá, tentando acalmar o turbilhão interno. Ele sabia que a conversa seria difícil, mas não havia como voltar atrás agora. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se ele estivesse carregando o peso de anos de silêncio e mágoas. Lucas, por sua vez, sentia uma mistura de ansiedade e apreensão. Ele sabia que a conversa não seria simples. Durante toda a sua vida, o relacionamento com seu pai nunca foi fácil. Ricardo sempre esteve distante, e as poucas tentativas de Lucas para se aproximar foram rejeitadas com frieza. Ele sempre se sentiu uma sombra, alguém que o pai jamais quis entender ou aceitar. Mas agora, ele sabia que algo importante estava prestes a acontecer, algo que talvez mudasse tudo. Quando Ricardo chegou, Lucas estava sentado no sofá, os braços cruzados, mas com um olhar expectante. Ele sabia o quanto esse momento significava para ambos, mas, ao mesmo tempo, não sabia como seria possível seguir em frente depois de tantas feridas abertas. "Oi, pai", Lucas disse, tentando esconder a tremor na voz. Ele não sabia o que esperar, mas sentia que a qualquer momento sua vida poderia mudar de forma irreversível. Ricardo sentou-se na cadeira diante do filho, ainda sem saber como iniciar a conversa. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio, como se cada um estivesse esperando que o outro desse o primeiro passo. Ricardo olhou para Lucas, tentando entender quem ele era agora, depois de todos esses anos. Eu preciso da sua ajuda, Lucas", Ricardo disse finalmente, com a voz mais baixa do que o esperado. As palavras foram como um peso caindo de seus ombros. Ele não queria pedir, não queria admitir sua vulnerabilidade, mas não havia outra saída. "Sua mãe, ela está muito doente e você pode ser a única pessoa que pode salvar ela." Lucas olhou para o pai, seus olhos brilhando com uma mistura de incredulidade e dor. Ele sabia o que aquilo significava. Era uma súbita reviravolta, algo que jamais imaginou que aconteceria. Durante anos, ele foi ignorado, descartado, e agora seu pai estava pedindo por ajuda. Não era apenas um pedido por um transplante de medula óssea, era um pedido por um perdão que nunca foi dito. Lucas sentiu o peso do momento, a profundidade da situação. Eu não sei o que dizer", Lucas respondeu, a voz embargada. Ele queria ser forte, mas as emoções que surgiram à tona eram demais. Ele nunca imaginou que chegaria ao ponto de ter que decidir entre salvar a mãe e lidar com toda a dor do passado. "Você nunca me procurou, pai. Nunca se importou." Ricardo sentiu as palavras como um golpe. Ele sabia que tinha falhado com Lucas, mas ouvir a verdade vinda do próprio filho era doloroso. O orgulho que sempre havia protegido o impedia de mostrar o quanto ele sentia pela distância que havia criado entre eles. "Eu sei, Lucas. Eu sei que falhei com você. E eu não sei nem como pedir perdão por tudo isso. Mas, por favor, sua mãe precisa de você. E eu também preciso. Eu não posso fazer isso sozinho." O silêncio no apartamento foi denso. Lucas ficou olhando para o pai, tentando entender as palavras, tentando sentir algo além do rancor e da mágoa. Ele queria se afastar, queria rejeitar a ideia de ser envolvido mais uma vez por alguém que o havia negligenciado durante tantos anos. Mas a realidade da situação o confrontava. Laura, sua mãe, estava morrendo, e por mais que o ódio e a dor ainda morassem em seu coração, ele sabia que não havia tempo a perder. "Eu preciso pensar nisso", Lucas finalmente disse, suas palavras mais firmes, mas também cheias de conflito. Ele se levantou do sofá e caminhou até a janela, olhando para a cidade iluminada lá fora. Dentro dele, a luta entre o desejo de afastamento e a necessidade de ajudar sua mãe era intensa. Ele nunca havia imaginado que o pedido de seu pai chegaria nesse ponto. Ricardo não insistiu. Ele sabia que o filho precisava de espaço. O relacionamento deles nunca foi fácil, e ele compreendia que aquele pedido poderia ser um fardo que Lucas ainda não estava pronto para carregar.
Eu entendo, Ricardo respondeu, levantando-se lentamente. Eu só queria que você soubesse que sua mãe precisa de você. E de alguma forma eu também. Não importa o que você decidir, eu vou entender. Com isso, Ricardo saiu do apartamento, deixando Lucas sozinho com seus pensamentos. O jovem olhou para o telefone, ainda em silêncio, sentindo uma pressão esmagadora. A decisão que ele teria que tomar não era apenas sobre salvar sua mãe, era sobre sua própria identidade, sobre entender se poderia perdoar a frieza e a negligência de seu pai. Ele sabia que o tempo estava correndo, mas ao mesmo tempo não sabia o que fazer com esse amor dilacerado que ainda existia dentro dele. Lucas passou a noite em claro. Seu corpo estava fisicamente exausto, mas a mente não parava de girar. O pedido de Ricardo, tão inesperado quanto carregado de significados, o assombrava. Ele olhou pela janela, vendo as primeiras luzes do dia surgindo no horizonte, mas não conseguia se livrar da sensação de que sua vida estava em um ponto de ruptura. Era impossível ignorar o peso da escolha que estava diante dele. As palavras de seu pai ainda ressoavam. Sua mãe precisa de você, e eu também. Ele não podia deixar de questionar a sinceridade daquele pedido. Ricardo, seu pai, sempre foi distante, sempre o tratou como se fosse invisível, como se Lucas fosse uma sombra, uma falha na vida dele. Como agora ele poderia pedir ajuda com tamanha clareza? Como Ricardo poderia pedir por perdão quando o abandono foi uma constante na vida de Lucas? O rancor que ele sentia pelo pai era profundo, mas ao mesmo tempo, a dor de saber que sua mãe estava morrendo era ainda maior. Laura sempre foi o elo entre ele e seu pai, o ponto de equilíbrio, a figura que ele amava com todas as forças e que agora estava se esvaindo. E no fundo, Lucas sabia que, se não fosse ele, ninguém mais teria o que fosse necessário para salvar sua mãe. O desespero de vê-la sofrendo consumia cada pensamento que passava por sua mente. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Ricardo. Lucas, eu sei que você deve estar confuso, mas por favor, precisamos de você. Eu sei que não sou o pai que você queria, e talvez nunca consiga ser, mas agora não é sobre isso. Sua mãe precisa de você. A voz de Ricardo estava mais frágil, como se o peso da situação o estivesse esmagando. Lucas ficou em silêncio. Ele queria desligar, mas algo dentro dele o impedia. Era como se ele tivesse que ouvir aquela última tentativa de aproximação, mesmo que não soubesse o que fazer com ela. Ele se levantou da cadeira e caminhou até a janela novamente, olhando para o mundo lá fora, tão distante da dor que ele sentia. Eu preciso de um tempo, pai. Eu vou ver o que posso fazer, mas não é só sobre salvar a mamãe. Eu preciso entender o que está acontecendo entre a gente. Lucas respondeu com a voz falha. Ele não queria se mostrar fraco, mas as emoções estavam à flor da pele. Ele sabia que não estava apenas sendo desafiado a salvar a mãe, mas a redefinir o que significava ter um pai, a entender o que ele ainda poderia salvar de um relacionamento que parecia estar além de qualquer conserto. Ricardo suspirou do outro lado da linha. Eu sei, filho, eu sei, só não me deixe sozinho, por favor. Após desligar, Lucas sentiu uma onda de frustração invadir seu peito. Ele não queria ser o herói da história. Ele não queria ser o ponto de virada de algo que para ele parecia irremediável. Mas a voz de seu pai, a angústia que ele expressava, era inegável. Ele sentiu que não podia ser indiferente. Não poderia se deixar consumir pela raiva e pelo ressentimento. Talvez, neste momento, o perdão não fosse sobre a reconciliação entre eles, mas sobre o alívio que sua mãe poderia ter, o alívio que ele também precisava. Com uma decisão tomada, embora ainda em um campo de incertezas, Lucas pegou seu casaco e saiu para a rua. O vento estava gelado e a cidade parecia mais sombria do que nunca. Ele sabia que, ao tomar esse passo, estava se arriscando a enfrentar muito mais do que as memórias de uma infância frustrada. Ele estava se arriscando a enfrentar seu próprio coração. Ao chegar ao hospital, Lucas se encontrou diante de uma sala de espera silenciosa, onde a angústia era palpável.
Ele se sentou, sentindo a pressão crescente dentro de si, esperando por qualquer sinal de que ainda havia tempo para mudar alguma coisa. Ricardo o procurou logo após, seus olhos carregando uma mistura de esperança e desespero. Lucas podia ver a luta interna que seu pai travava, e pela primeira vez, ele sentiu que talvez o homem diante dele não fosse apenas o autoritário, o distante, o indiferente, mas também alguém profundamente quebrado. Eu decidi, pai, Lucas falou com a voz mais firme agora. Ele olhou para Ricardo, tentando compreender, tentando aceitar que algo dentro dele mudara. Eu vou fazer o teste. Vou fazer tudo o que for necessário. Ricardo olhou para ele surpreso. Não sabia o que esperar, mas a gratidão que viu no rosto de Lucas foi um reflexo da própria transformação interna que o filho estava vivendo. Você não sabe o quanto isso significa para nós, Lucas. Para mim, Ricardo disse, com os olhos marejados, mas a voz trêmula. Não importava o que viesse depois. Aquele momento representava um passo fundamental para ambos. Lucas sentiu uma sensação de alívio e, ao mesmo tempo, uma grande incerteza. A decisão estava tomada, mas ele sabia que nada seria fácil a partir daí. O perdão, a reconciliação, a cura, tudo isso parecia tão distante, mas talvez, apenas talvez, esse fosse o primeiro passo de um caminho que ele ainda não sabia como percorrer. O ambiente do hospital parecia opressor. As paredes brancas, as luzes fluorescentes que nunca apagavam, os rostos cansados e preocupados das pessoas nas cadeiras da sala de espera. Para Lucas, o local parecia um reflexo de sua vida nos últimos anos. Uma série de situações que ele tentava ignorar, mas que de alguma forma o confrontavam de maneira implacável. Ele olhou para o relógio, sentindo o tempo arrastado, como se ele estivesse ali há dias, e não apenas algumas horas. Ricardo estava sentado ao seu lado, mas não dizia uma palavra. O silêncio entre eles era pesado, algo mais denso do que qualquer conversa que pudessem ter. Lucas sabia que o pedido que seu pai fizera era um esforço desesperado, mas ao mesmo tempo ele ainda lutava para encontrar dentro de si algum tipo de perdão, algo que fizesse sentido, algo que ele pudesse dar ao homem que havia sido tão ausente. O teste estava marcado para aquela tarde. Lucas, com o corpo tenso e a mente dividida, não sabia o que esperar. O procedimento era simples em sua execução, mas ele não conseguia parar de pensar na gravidade do momento. O que aconteceria se ele não fosse compatível? O que aconteceria com sua mãe, com sua relação com Ricardo, com ele mesmo? Lucas, é a sua mãe quem está precisando de você agora. Não pense em mais nada, Ricardo disse finalmente, quebrando o silêncio que os envolvia. Sua voz estava cansada, mas, ao mesmo tempo, havia uma leveza nela que Lucas não conseguia entender. Talvez fosse a sensação de que ele estava tentando fazer a coisa certa, embora houvesse muito mais em jogo do que apenas a saúde de Laura. Lucas assentiu, mas suas dúvidas não desapareceram. Ele sabia que a escolha que faria não era só sobre salvar a vida de sua mãe, mas sobre redescobrir, ou até mesmo reinventar, o que seria a vida deles dali em diante. Ele olhou para o pai, que estava agora com as mãos entrelaçadas, o rosto marcado por anos de arrependimentos e decisões erradas. Quando o nome de Lucas foi chamado, ele sentiu uma aceleração em seu peito. Ele e Ricardo se levantaram e seguiram em direção ao laboratório onde o procedimento seria realizado. Lucas sentia o peso da decisão a cada passo, como se o simples fato de estar ali já o estivesse mudando. Havia algo irreversível no ar, como se ele estivesse prestes a entrar em um novo capítulo de sua vida, um capítulo que ele não poderia prever. O médico que o acompanharia era um homem calmo, com um semblante tranquilo, como se estivesse acostumado com a atenção dos pacientes. Ele pediu que Lucas se deitasse e preparou tudo rapidamente. Mas, enquanto o médico se movia ao redor de sua cama, Lucas não podia deixar de se perguntar o que realmente estava fazendo ali. O que ele buscava? O perdão? A redenção?
ou apenas a paz de saber que fez o que era certo. Você vai se sentir um pouco desconfortável, mas o procedimento é rápido, o médico disse, interrompendo seus pensamentos. Lucas fez um leve gesto afirmativo e fechou os olhos, tentando se concentrar na sensação de que estava fazendo algo para a sua mãe. Algo que ele sabia que talvez fosse sua única chance de salvar ela de uma dor insuportável. A agulha entrou e ele sentiu a dor imediata, mas não se importou. Era como se todo o resto de sua vida fosse ir embora naquele momento, deixando apenas a sensação de que ele estava cumprindo sua parte. O tempo parecia ser interrompido, e Lucas se entregou ao processo, sabendo que não havia volta, não havia mais espaço para o arrependimento. Quando o teste terminou, o médico olhou para ele com uma expressão neutra, mas com os olhos demonstrando uma compreensão silenciosa. Agora é só esperar os resultados, disse ele, enquanto retirava o equipamento. Lucas se sentou lentamente, sentindo-se vazio, mas também com um pequeno alívio. Ele havia feito o que podia, e agora, o que acontecesse seria parte de algo maior. Ricardo estava à porta, ansioso, mas também, de certa forma, aliviado por ver o filho sair do procedimento. Não havia palavras entre eles por um momento, mas os olhares eram suficientes. Lucas sabia que a partir daquele ponto, a vida seguiria um curso que ele não conseguiria mais controlar, mas pelo menos ele havia dado esse passo. Você fez o que precisava ser feito, Ricardo disse, com um leve sorriso de agradecimento. Mas Lucas, ao olhar para o pai, não sentiu apenas gratidão. Sentiu também uma confusão emocional que não conseguia explicar. O que ele realmente queria? O que ele queria de Ricardo? De si mesmo? Ambos se sentaram novamente, agora aguardando o resultado. O tempo parecia se esticar diante deles, com cada segundo preenchido pela expectativa do que viria. Lucas sentiu um vazio profundo dentro de si, uma sensação de que, mesmo após o teste, muito ainda estava por ser resolvido. Talvez o teste de sangue fosse apenas um reflexo de um teste maior, um teste de fé, de perdão e de transformação. Ele não sabia o que o futuro traria, mas sentiu que aquele momento seria, de alguma forma, crucial para o que viria a seguir. O teste estava apenas começando.